CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. A Adilane vai ler o Evangelho, vamos fazer a prece e dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 1, na segunda parte, pergunta 76. É o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O item 16. Não há, portanto, dúvidas de que sobre o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus, e que foi confirmada de maneira evidente por Jesus e pelos profetas, de onde se segue que negar a ressurreição, a reencarnação, é negar as palavras do Cristo. Um dia, quando forem analisadas sem ideias preconcebidas, suas palavras terão autoridade sobre esse ponto, assim como sobre muitos outros. Aqui estamos, Jesus, estudando a doutrina espírita, o livro dos Espíritos. Ajuda-nos, inspira-nos, proteja-nos e permita que os nossos benfeitores estejam ao nosso lado, com o mesmo propósito de nos proteger, de nos inspirar, de nos ajudar na compreensão dessas questões. Que seja então em nome do altivo e da direção espiritual da nossa casa de amor. Que seja em nome do nosso Eurípides Barçanufo, patrono destes estudos, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, a quem evocamos, em nome das nossas queridas irmãs, em nome do amor, do nosso amor, com a tua permissão, Senhor, e com a permissão de Deus, que iniciamos os estudos desta manhã. Que assim seja. Vamos lá. Questão 76. Tem um marcador aí? Tem marcador? Não, pega alguns. Origem e natureza dos espíritos. Nós estamos começando a segunda parte, obrigado, do Livro dos Espíritos, que trata do mundo espiritual, do mundo espírita ou dos espíritos. Mundo espírita ou dos espíritos. Origem e natureza dos espíritos. Pergunta 76. Que definição se pode dar dos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Nota. A palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal. Essa observação de Allan Kardec é fundamental para a gente entender a resposta. A pergunta todo mundo entendeu, mas para a gente entender essa resposta. Então ele está dizendo aqui que aqui nesse momento a palavra espírito é para designar as individualidades dos seres extracorpóreos. Então significa que a individualidade só está no ser, no reino hominal,
E não mais, além disso, é para designar nós, espíritos imortais no reino nominal, e não mais o elemento inteligente do universo, que é a pergunta 23, que nós vimos bem, mas não custa nada a gente voltar lá na questão 23 do Livro dos Espíritos, que ele faz a mesma pergunta, o que é o espírito. Ele coloca o princípio inteligente do universo. Um outro entendimento fundamental que a gente tem que ter aqui, que quando o ser é criado simples e ignorante, ele está se referindo ao princípio inteligente do universo. Não é o ser humano simples e ignorante, as primeiras encarnações do ser humano. Não, é aqui, simples e ignorante, nos elementos gerais do universo. Aqui é criado o espírito. Então, depois dessa fase aqui, é que ele entra na fase da individualidade, quando ele está no reino hominal. Hominal. Ó, tem muita gente boa que confunde isso. Então, a gente está estudando aqui para compreender o livro dos Espíritos. No nosso nível, ter uma certa compreensão. Ficou bem claro isso? Tá. Então, quando na questão 27, que o Kardec fala assim: haverá assim dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Aí os espíritos respondem: sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Estas três coisas são o princípio de tudo que existe, ó. O princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Então, o princípio de tudo que existe, Deus, o Criador, o Espírito, o princípio de tudo do Espírito, está aqui, no princípio inteligente do universo. E o princípio de tudo da matéria está no fluido cósmico universal. Então, Deus, Espírito e matéria. Ficou bem claro? Pergunta, Adriana. Então, esse princípio inteligente que Deus criou, ele vem se elaborando. Como é que ele fez isso, a gente não sabe. Ele vem se elaborando ao longo dos milênios, milhões de anos, e quando ele chega na fase de individualização, aí é a fase que nós vamos estudar agora, do mundo espírita ou mundo espiritual, ou mundo espírita ou o nome que ele deu aqui, mundo dos espíritos, mundo espírita ou mundo dos espíritos. Quando chega aqui, aí essa fase aqui da individualização dos espíritos. Ah, os animais estão aqui? Não. Tá? Mas os animais não têm um princípio? Tem uma alma? Se você quiser chamar de alma, tudo bem, tem uma alma sim. Mas como é que fica o animal? Ele não tem o pensamento contínuo. Nós já temos o pensamento contínuo. Eles vão se perder, eles vão perder a forma deles. Por isso que eles retornam rapidamente à carne, à matéria. Né? Nós falamos semana passada, aquilo não foi em tom de brincadeira, é muito sério. Porque se o princípio inteligente no macaco é um, o da pulga é outro, é completamente diferente, é uma distância enorme. Né? Há uma distância, assim como uma distância enorme do macaco para o homem. Agora, o nosso desafio é manter um pensamento contínuo que a gente já tem, elevado, de elevação, o que a gente ainda não consegue. Isso se chama estabilidade, ter um pensamento estável.
O que nós ainda somos instáveis. Instáveis. Você tem alguns espíritos mais estáveis aqui na Terra, mas o próprio planeta é um planeta instável. Por isso a maioria vive as paixões, as grandes paixões. Agora a gente está vendo aí um momento político no país. Paixão. Isso é paixão. Se discute, se briga, se mata até, se tira a vida um do outro, né? Olha o que faz as paixões desordenadas. E o que é isso? Instabilidade emocional. Instabilidade. A gente tem que encarar isso com tranquilidade. Mas não é assim que acontece. Você vê aí por causa de uma partida de futebol. Se briga, se discute, se agride. Olha a instabilidade. Paixão. Exagero. Exagero de um sentimento. Por um clube de futebol, você matar o outro. Tem até uma parte dos espíritos que fala isso, né? Dos excessos. É. São as paixões, né? São os excessos, os exageros de um sentimento ou de uma necessidade natural. Isso é que é paixão. Então nossas paixões são desordenadas. A gente sai do 0 para o 1000 rápido. Como diz lá naquele, eu nunca esqueci dessa frase, está lá no Fronteiras da Loucura. Logo no início aquele livro é muito bom, do Hermínio Miranda, né, através do Divaldo. Ele diz ali, é muito tênue a linha demarcatória entre a sanidade e a loucura. A gente já sai de um polo para o outro muito rápido, mostrando justamente a nossa instabilidade. Mostrando também que quando a gente está aqui no reino nominal, há um processo, assim como o princípio inteligente da pulga é diferente do princípio inteligente do macaco, o ser espiritual do homem nosso é diferente, no nosso estágio, é diferente do espírito de um anjo, de um arcanjo, de um espírito superior, de um espírito puro. A distância é muito grande, quiçá maior do que a da pulga para o macaco. É uma distância muito grande. Como já do homem da caverna para agora, a gente mudou intelectualmente, mas moralmente muito pouco. Quer dizer, teve uma mudança, sem dúvida, mas ela não é tão extraordinária quanto a elevação intelectual. Então vamos lá, há uma diferença muito grande. E aqui no planeta Terra, apesar da gente estar no mundo de provas e expiações, somos espíritos imperfeitos, nós somos muito heterogêneos. Há uma diferença muito grande. Mesmo em prova e expiações, há diferenças. É heterogêneo, o mundo é heterogêneo. Você vê a nossa heterogeneidade muito diferente nas nações, na nossa própria sociedade. Né? Não é nem um problema da educação, porque a educação é gritante mesmo, a diferença também é gritante. Mas a questão moral, ela é díspare, a diferença, muita heterogeneidade. Vamos lá, número 2. Entenderam então a 76? Vamos para 77. 77. Os espíritos são seres distintos da divindade ou seriam apenas uma emanação ou porções da divindade e chamados? Não entendi. Por essa razão, de filhos de Deus. Não entendeu a pergunta? Não. Então vamos entender a pergunta. Os espíritos são seres distintos da divindade, quer dizer, os espíritos são diferentes da divindade, é distinto, uma coisa distinta, separada da divindade. Né? Ou seria uma
emanação da divindade, uma porção da divindade, e chamados por esta razão de filhos de Deus. Entendeu agora a pergunta? Mais ou menos. Ele está perguntando se nós, os espíritos, somos parte de Deus, ou se somos diferentes, distintos de Deus. É isso. Aí os espíritos perdem a paciência aqui na resposta, né? Meu Deus, né? Meu Deus, são obras suas, exatamente como um homem que fabrica uma máquina. Essa máquina é obra do homem, não ele próprio. Sabes que quando o homem faz uma coisa bela, útil, ele a chama de sua filha, sua criação. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, visto que somos criação sua. Mas por que ele deu essa resposta aqui? Lá, a resposta que a gente acabou de ver, de perguntar, questão 23, quando Kardec afirma. Então, nós temos dois princípios no universo, o princípio espiritual e o princípio material. Ele perguntou isso lá atrás. Aí, os espíritos responderam, sim, e acima de tudo, Deus, a trindade universal, Deus, Espírito e Matéria. Nós não vimos isso? E Kardec pergunta a mesma coisa aqui, mas ele pergunta já com uma intenção, porque essa ideia aqui era uma ideia corrente na época dele, tem a ideia do panteísmo, que ele vai entrar aqui no panteísmo, porque para muitos nós somos centelhas divinas, até hoje se fala isso. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você, né? Você vê até no meio espírita, as pessoas, namastê, não tem nada a ver, pô, com a ideia espírita, não tem nada a ver. Às vezes você está dando passe aqui, a pessoa, aqui não tem monge para ficar desse jeito, como também não tem padre para ficar desse jeito, somos espíritas. Temos que compreender com racionalidade, com a razão que Kardec e os espíritos nos trouxeram. Vocês estão vendo como é que, se bobear a doutrina, a gente conspurca a doutrina? O que é conspurcar, Paulinha? O que é conspurcar, Elza? Desviar, sair dali. Sujar, manchar, isso é conspurcar. Pois é, por isso, aí a gente lembra de Leon Denis, a gota que cai da chuva, a gota d'água que cai da chuva, pode continuar com uma pérola quando cai sobre a folha, ou vira lama quando cai no chão. A mesma água pura pode continuar pura ou virar lama. E ele complementa: o futuro da doutrina espírita será o que os homens fizerem dela. Então a gente tem que pegar e entender a pergunta. Dilane fez bem. Não entendi. Aí explicamos a pergunta de novo. Ela olhou para mim, continuei não entendendo. Explicamos de novo. Aí ela entendeu. Aí a gente tem que compreender a resposta. E essas questões, na grande maioria delas, a gente tem que contextualizar. Então, na época de Allan Kardec, na França, naquela século XIX, final do século XIX, qual era a ideia, as ideias correntes? A gente estava no iluminismo. Na época do iluminismo, eram muitas correntes de pensamentos, né? A Revolução Francesa acabou com a igreja e acabou com o rei, né? Acabou com a realeza, e acabou com Deus, expulsou Deus da França. Tudo tinha que ser racional. Então cortou lá um monte de cabeça para lá e para cá, cortaram até a cabeça do rei, né? Rei Luís XVI, não foi 16? Maria Antonieta, né? Até cortaram a cabeça do Marat, não era Marat o nome dele? O mauzão lá, dos girondinos, dos radicais. Aí parou um pouquinho a matança ali.
Então ela vivia uma época de muita confusão, de muitas ideias, principalmente na França, mas em toda a Europa tinham filósofos, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, uma porção deles, Comte, né? Augusto Comte, e por aí vai. Então muitas vezes, e o Kardec sabia de tudo isso, ele era professor, ele era poliglota, ele era um homem inteligente, escritor, então ele estava bem situado na sociedade, bem atualizado com tudo que acontecia em torno dele. Por isso essas perguntas. Eu também entendi aqui, escutando no sábado, ouvindo o nosso amigo falar aqui, porque muitas vezes eu falei assim, ele podia, por que Kardec não escreveu um texto, né? Ele podia dividir didaticamente e fazer corrido. Poxa, ia ser muito mais difícil da gente ler, né? Como nós somos preguiçosos, então veio através de perguntas. E outra coisa, como ele foi lá um sacerdote celta, ele foi um druida, o druidismo, que eram os sacerdotes, eles eram os filósofos, eles eram os educadores, além de sacerdotes, eram o educador da juventude. Eles ensinavam a doutrina deles, não escreviam, eram através das tríades. Então tinham 3 princípios, a alma, por exemplo, a alma imaterial, individual, e para as pessoas gravarem melhor. Tudo era em forma de tríade. Aí você vê aqui que certamente ele viu muitos textos, ele leu, e dali ele tirava, fazia as perguntas e colocava respostas, para um melhor aprendizado daquele que estuda. E você está lendo aqui, você pode interromper e continuar a leitura outra hora, outro dia. Facilitou bastante. Então vamos lá. Os espíritos então são seres distintos ou seriam apenas emanações ou porções da divindade, e chamado por essa forma filho de Deus? Ele diz que é distinto. É distinto. Diferente, são criação de Deus. Ficou bem claro, né? Newton. Sala. Fala. Só em relação a essa resposta dos espíritos, né, que eles falam assim, meu Deus, vocês ainda não entenderam isso? É porque o Kardec também, como ele era cientista, ele tinha um método para poder aprovar que o espiritismo realmente existia. Isso, e um dos métodos dele era mandar várias perguntas e repetir as perguntas para ver se as respostas seriam as mesmas. Assim, como cientista que ele era, né? Sim. Para ele garantir que realmente aquilo estava certo, entendeu? Sim. Aí ele repetia a pergunta, mas ele sabia que estava repetindo. Ele já sabia a resposta, mas ele queria ver se o espírito ia responder a mesma coisa. É isso mesmo. Vamos lá. 78. Pergunta 78. Bora, Dilânia. Os espíritos tiveram um início ou existem como Deus de toda a eternidade? Olha que coisa, que pergunta boa. Tiveram início, tiveram um princípio ou sempre existiram? Resposta: se os espíritos não tivessem tido início, seriam iguais a Deus. Ao passo que são sua criação, estão submetidos à sua vontade. Na verdade, essa é a mesma pergunta, porque ele já tinha falado na questão 27, Deus, Espírito e matéria. Se os espíritos não tivessem tido início, seriam iguais a Deus. Ao passo que são sua criação, estão submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, isto é incontestável. Nada sabemos, porém, sobre quando e como nos criou. Podes dizer que não tivemos início, se entendes com isso que Deus, sendo eterno,
deve ter criado ininterruptamente. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, ninguém o sabe. Aí está o mistério. Então a gente viu que a Trindade Universal é Deus o Criador e tem mais dois princípios, o princípio inteligente e o princípio material. E o princípio inteligente foi criado simples e ignorante. E esse simples e ignorante é no princípio inteligente e não mais no ser individualizado, que era um rei nominal. Então foi lá nos reinos inferiores da criação. Quando que isso começou, como ele começou, a gente não sabe. A nossa origem, nós não sabemos. Pergunta? Alguma pergunta? Entenderam isso? Então vem para a questão 7.9. Visto que há dois elementos gerais no universo, aí Kardec repete, lá da 23. Olha como você falou aí, Adriana, o espírito científico de Kardec, né? De pesquisador. Ele tem um método, a metodologia dele. Por isso ele era um pedagogo, por isso ele foi discípulo de Pestalozzi, por isso ele substituiu Pestalozzi quando ele viajava. E ele vai é um método cartesiano, do fácil para o difícil, do simples para o complexo. Novamente ele volta na questão. Visto que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são do elemento material? Responde os espíritos, é evidente. Os espíritos são uma individualização do princípio inteligente. Há uma diferença. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são uma individualização do princípio material. A época e o modo dessa formação é que são desconhecidos. O Espírito repete. E aqui, novamente, ele coloca a questão da individualização, que também foi uma coisa que eu demorei a entender. Aí estou ratificando aqui o que está escrito aqui para vocês. Os espíritos, e aqui tratando já da individualização, e ele coloca aqui de novo, são a individualização do princípio inteligente. Então, um princípio inteligente não tem individualização. Ele não tem consciência de si. Então, o meu cachorrinho, por mais que ele seja mimado dentro de casa, ele ali não é uma alma que vai ser gente na outra encarnação, como alguns dizem. Ele é um cachorro. Ali tem o princípio inteligente, que não tem individualização. Quando morrer o cachorro, continua o princípio inteligente ali, ou alma, como queiram chamar, mas não é igual a alma humana. Ele não tem pensamento contínuo. Ele vai voltar rápido para o corpo. E se demorar um pouquinho, ele vai perdendo a sua individualização. Como é que no mundo espiritual os espíritos falam, por exemplo, o André Luiz, de animais no mundo espiritual? É claro, esses animais mais próximos aos homens, eles usam os animais. O André Luiz, lá no nosso lar, fala. Nas expedições que os espíritos vão em zonas umbralinas, eles levam os cães com eles. Então, ali, por estar mais junto do homem, a Dona Ivone fala dos comboios que iam buscar os espíritos lá em zona umbralina, era puxado por cavalos. Mas isso não é a regra. A regra é eles voltarem imediatamente para o corpo, porque é um processo de crescimento, até chegar na fase de individualização. Também não significa dizer que, então eu fui uma minhoca, eu fui um cachorro, eu fui uma árvore.
Claro que não. Ali é o princípio inteligente, não é o ser individualizado. Mas para chegar no reino nominal, esse princípio vem se elaborando nesses reinos inferiores da criação. Bem claro? Não tem, aqui a gente vai ver daqui a pouco, a teoria da metempsicose, que é uma teoria hindu, vem lá da Índia, em que o espírito retrograda. O espírito não retrograda. Não tem como você ser um pé de jaca. Está ali o pé de jaca ali. Porque você for ruim, você vai nascer uma árvore. Ou vai ser o macaco que está no pé de jaca. Ali tem um miquinho ali. Aquele miquinho pode ter sido a minha mãe, pode ter sido... Não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas essa ideia existe. Vocês sabiam que existe? Não tem como você retrogradar. A gente esquece o que foi no passado, mas a gente tem inteligência, tem aptidões, tem tendências. Todos nós sabemos disso. Não tem como voltar. Tá? A lei é de progresso. O espírito estaciona, mas não retrograda. Aí você vê aí uns camaradas aí, uns políticos, estamos na época da política, fala um monte de coisa. Pô, mas como é que pode acreditar num homem desse? Ele é o que ele é, ele sempre foi isso. Na vida passada ele era a mesma coisa. Ele está estacionado. Ele está tendo uma oportunidade, porque fatalmente, posso dizer assim, vamos dizer fatalmente, muito provavelmente, melhor dizendo, ele faliu com as multidões. Então ele tem uma dívida com as multidões. E só tem uma maneira dele pagar essa dívida: ele voltar no meio das multidões. Não é? Se ele desviou muitas cabeças, ele volta para consertar. Mas como o homem não melhora, ele volta e faz a mesma bobagem que fez lá atrás. Na verdade, ele não está retrogradando, ele está estacionado, porque ele é aquilo. Ele é aquilo. Perdendo novamente a oportunidade de crescer. E nós ficamos nas mãos deles por quê? Porque também nós precisamos daquilo. Está sob a égide desses déspotas. Então a gente vê nações nas mãos de ditadores, a gente vê nações sofrendo opressão. O espírito precisa passar por isso. Ele precisa passar por isso. Alguma coisa ele fez para passar por aquilo ali. Bem entendido isso? Vamos lá. Só resumindo, então, o animal, qualquer coisa que não seja homem, eles têm um princípio inteligente. Agora, o homem é que tem o espírito. O espírito mesmo é quando individualiza, né? Quando vira homem. 80. A criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? Uma boa pergunta. Eu também, quando eu comecei a doutrina espírita a estudar, eu não entendia. Eu não sabia nem o livro dos espíritos. Eu comecei a estudar pelo céu e inferno. Olha só, cheguei tão biruta lá no centro. Foi. Aí fui... Comecei de trás para frente. Aí eu fazia as perguntas mais tolas. Para mim não era, mas para aquele grupo que já estava ali há algum tempo, eu estava atrasado então, né? Então eu entrei na sala. Aí eu tenho muita gratidão ao Mauro Aperti, que me recebeu lá no centro e se simpatizou comigo e me colocou para estudar com ele. Eu falei, eu queria estudar contigo isso aqui, primeira vez que eu fui no centro. Ele, mas aqui a gente já começou, a gente já está no livro mais adiante. Eu falei, se você deixar, tá, tudo bem, pode vir para a minha sala. Aí eu ia com uma listinha, eu fazia uma lista. Até hoje ele fala isso, Newton, você ainda tem aquela lista? Dava um monte de perguntas, e uma delas eu lembro. Por isso que eu tenho paciência em responder perguntas de todo mundo. Ele teve muita paciência comigo. E o grupo também. Facilitou a minha inclusão na casa, porque eu fui logo trabalhar na Malé, fui participar de visita, aí fazia o outro curso
paralelo, fui fazendo o Livro dos Espíritos, enfim, mas uma delas é essa que está aqui. Eu nem sabia que tinha na época essa questão. Falei, como é que pode Deus estar sempre criando? Não, como é que pode, se Deus nos criou e a população aumenta? Eu não tinha na mente que Deus criava sempre. A população do mundo, há 1000 anos atrás, era uma, hoje é outra, muito maior. Como é que pode isso? Se morre e reencarna, tem que reencarnar o mesmo, a população tem que ser a mesma. É um raciocínio de um principiante, de um neófito, né, que não tem visão nenhuma. Aí, mas a resposta está aqui, Deus está sempre criando. Sempre criando. E os espíritos estão sempre em evolução, porque a lei de progresso é para todos. Então, quando nós que fomos criados simples e ignorantes, vamos botar um delta T qualquer, sabe o que é delta T, Paulinha? Não. Se a Paulinha souber, todo mundo tem que saber. Uma variação de tempo qualquer, uma variação de tempo. Quando estudava matemática não tinha o delta T? Tinha, pô, em física. Então, você não sabe o que é delta T, né? É. Então, vamos pegar um tempo qualquer, vamos supor que nós fomos criados, simples e ignorantes, há 50 milhões de anos atrás. Estou chutando aqui. Há 50 milhões nós fomos criados. Mas e há 100 milhões? Como é que era? Não tinha nada no universo? O universo começou com a gente? E há 100 bilhões de trilhões de quintilhões elevado a n potência para trás? Quando a Terra foi criada, tinham outros planetas? Que planetas eram esses? Quem habitava lá? Onde é que nós estávamos? Vocês estão vendo como nós não sabemos nada? E os espíritos estão dizendo, o princípio de tudo nós não sabemos, mas a razão leva a você acreditar que Deus teve, e ele está afirmando aqui, Deus sempre esteve criando, nunca esteve inativo. Então por isso que Jesus é um espírito elevado, hoje ele já é um espírito puro. Sim, porque ele foi criado antes da gente. Jesus já foi o homem das cavernas? Já. Você fala para determinados religiosos, isso aí é uma heresia muito grande. Como é que Jesus foi o homem das cavernas? Como é que Jesus passou pela fieira da ignorância? Não pode. E será que só existe um Jesus? Um espírito igual a Jesus? Com certeza não. São milhares deles, milhões. Agora, qual o tamanho desse universo para colocar esses espíritos todos? A gente não tem ideia. Essa semana eu vi uma imagem do universo, aí o cara pegou um quadradinho do tamanho de uma formiga e marcou ali naquela imagem, né? Aí ele disse assim, isso aqui É Via Láctea. é o que a gente vê quando está o céu escuro. Quer dizer, olha a imagem do universo e a gente vê... Pois é. É um negócio muito escuro. E a gente sabe que tem os mundos invisíveis. A ciência já fala dos universos paralelos. A gente não tem ideia da grandiosidade, da imensidade. Nós estamos muito pequenininhos ainda. Então Deus sempre esteve criando, sempre criou. E o nosso destino é a perfeição. Nosso destino é a perfeição. A gente vai chegar mais rápido ou menos rápido, dependendo da nossa vontade. Mas como está na gente, está em nós, as potências da alma, elas serão desenvolvidas mais cedo ou mais tarde. Se eu pegar a semente de uma fruta e ficar com ela, botar na terra correta, ela tem ali em germe aquela potencialidade que vai crescer aquela árvore, que vai dar um monte de galho, um monte de folha, vai dar flor, vai dar frutos, milhares de frutos. Está tudo em germe naquela semente. Mas se eu tiver uma outra semente aqui, deixar guardada aqui,
em potencial tem o mesmo que tinha aquela, mas não desabrochou. Quando eu jogar lá, vai acontecer a mesma coisa. Foi descoberta semente de tomate em bambu, dentro do bambu, lá na China, que já tinham 5.000 anos. Botaram na terra, o tomate cresceu. A alma humana, ela é assim. A gente tem potencialidade que vai desenvolvendo. Só que a gente não é árvore, né, para botar na terra. A terra é a terra da vida. Que você vai desenvolvendo isso aqui ao longo dos milênios. O que os espíritos nos dizem é que nós vamos e voltamos, muitas vezes não saímos do lugar. Somos rebeldes, morre, nasce, e não sai do caminho do lugar. Mas a gente tem amor no coração? Tem. A gente ama o filho, ama a mãe. Quando chega na sogra já dá uma engasgada, né? Mas é para amar a mãe, o filho, a sogra, o sogro, o vizinho, o filho do vizinho, a todo mundo, como Jesus nos amou. Olha o amor desenvolvido em Jesus. O nosso pensamento, o nosso conhecimento, a gente já conhece tudo. Olha o quanto falta desenvolver o pensamento, a razão. A liberdade, será que a gente tem liberdade para tudo? A gente tem liberdade para ir para ali, para cá, para Madureira. Nós aqui vamos para Madureira, Cascadura. Né? Quem tem um pouquinho de dinheirinho a mais, vai até em outro país. Né? Agora, na vertical, para elevação, a gente não tem liberdade para isso. Então, essas potencialidades todos nós trazemos em germe, que vai se desenvolver, quando a gente quiser desenvolver. Aí está aqui a resposta, ó. 80. A criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? Resposta, ela é permanente, quer dizer, Deus nunca deixou de criar. Então, se nós fomos criados numa variação de tempo qualquer lá atrás, que a gente não sabe quando, mas tem variações muito maiores, que se perde no infinito. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem um dos outros? Outra pergunta. Mas que ele já respondeu lá atrás. Hein? A gente vai pegar essa questão, se eu me lembrar, lá na frente, quando ele fala sexo nos espíritos. Espírito faz espíritozinho? Não, pô. Quem cria é Deus. Espírito vai nascer espontaneamente? Claro que não, é Deus que cria, pô. É a razão que está mostrando isso. Esse pequeno passo que a gente deu até aqui está dizendo que é isso. Deus é quem cria. Vamos ver se Kardec concorda com a gente, se os espíritos concordam com o nosso raciocínio. Se eles já evoluíram o suficiente para concordar conosco. Vamos lá. Deus os cria, olha aí, concorda. Deus os cria, como todas as outras criaturas, pela sua vontade, mas ainda uma vez, sua origem é um mistério. Eu escutei a sua pergunta aí baixinho, Adriana, mas por que isso? Porque Deus quer, ele respondeu aqui agora, vontade dele. Sua origem é um mistério. Tem mistério. Como tudo começou, a gente não tem como entender isso. Olha o que você falou. A respiração dele cria, não dá trabalho. Como se fosse a nossa respiração. Emana dele naturalmente. Olha como é que nós temos dificuldade de compreender Deus. Porque Deus é. Quando a gente coloca a respiração de Deus, a mão de Deus, segura na mão de Deus. Na igreja não tem essa música? Mas Deus não tem mão. Deus não respira. É o Deus antropomórfico que nós definimos para a nossa compreensão. Nós respiramos. Ele emana, como se fosse uma respiração dele. Tá, é por aí. A gente dá um nome.
Porque a gente não consegue a gente não consegue compreender Deus. Pois é, nós vimos nas primeiras questões que nós vimos os atributos de Deus, atributos que Deus não pode deixar de ter, como único, onisciente, soberanamente bom e justo, eterno, e por aí vai, incriado. Agora você vê, como é que Deus foi incriado? Como? Surgiu do nada? Não pode ter surgido do nada, a gente não tem. Aí os Espíritos dizem, falta um sentido. Aí a gente vai ver na Gênese, ele complementa isso. Ele diz lá que esse sentido é o amor. Nos falta amor para entender Deus. Esse é o sentido, né? Esse é o sentido que nos falta muito ainda para compreender Deus. A gente está aqui buscando um entendimento para a nossa existência aqui. O que a gente tem que se preocupar é com o nosso crescimento moral. Senão fica correndo atrás do rabo, igual o cachorro. Vamos lá. Aí vamos para 81. É essa daí, né? Deus e os Espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Deus cria, como todas as outras criaturas, pela sua vontade. Há uma vez sua origem é um mistério. 8.2. Pode ler, Dilane? Posso. É correto dizer que os espíritos são imateriais? É só pergunta boa, né? Pela aquela resposta da 23, Deus, espírito e matéria, o espírito é diferente da matéria que a gente conhece, são distintos. E diferente de Deus. Vamos lá. Aí diz assim, como se pode definir? Ele responde com uma pergunta. Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem ineficiente? Como é que eu vou explicar isso? Não tem nada para eu comparar, não tem. Ele coloca aqui uma outra questão. Um cego de nascença pode definir a luz? Aí ele coloca, imaterial não é bem a palavra, porque é alguma coisa, né? O espírito é alguma coisa. Aí ele coloca, incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender bem que o espírito, sendo uma criação, deve ser alguma coisa. Aí ele coloca aqui, no sentido figurado, é matéria quintessenciada, porém sem analogia para vós, e tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Que a gente desconhece. Ele é alguma coisa. Agora, desde o princípio inteligente, foi associado a ele ali o quê? O princípio material. O elo que o prende. Lembra lá atrás? Esse elo é a matéria. Agora, como é que Deus criou? Deus criou o princípio inteligente, a matéria, e depois associou? Ou no momento que ele criou o princípio inteligente, ele já associou a matéria? E esse princípio material acompanha o espírito para sempre. Jesus, então, tem também matéria no corpo dele? Os espíritos puros têm? Ou quando chega lá perde tudo? Sim. O perispírito não é um bloco fechado, um bloco único? É claro que sim. Continua com a matéria. A gente já estudou aqui, eu não posso aprofundar muito essa questão do perispírito. Mas ele está lá com o seu corpo mental, que é uma das subdivisões do perispírito. Tem um perispírito, tem um corpo físico, tem um duplo etéreo. O duplo etéreo os espíritos falam sempre, principalmente nas obras de André Luiz. O perispírito tem lá o seu corpo mental inferior, corpo mental médio, corpo mental superior, corpo mental sublime. Os esotéricos estudam bem isso. Mas essas deixas estão todas no Livro dos Espíritos e no
livro dos médiuns. Kardec fala disso tudo. Ele fala, tem que juntar, como fez lá no Leon Denis, o grupo de estudos do Medicina Espiritual, que pegou todas essas questões e concluíram que o perispírito não é um bloco único. Fala, Conceição. Quando Jesus apareceu para Saulo, ele era uma luz imensa. Então ele continua existindo como alguma coisa. Ele era uma luz que cegou ele. Sim, mas ele estava com seu perispírito. Ele não apareceu espírito sem perispírito. Assim como ele apareceu a Maria Madalena. Como é que ele apareceu a Maria Madalena? Com seu perispírito. Como é que ele apareceu aos apóstolos? Com seu perispírito. Então ele tinha ali o princípio material com ele, que é esse corpo mental sublime. É que a gente não vai entrar em detalhes. Continua aqui. Anota, o leu? Dizemos que os espíritos são imateriais, porque a sua essência difere de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Um povo de cegos não teria absolutamente termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença acredita ter todas as percepções através da audição, do olfato, do paladar e do tato. Não compreende as ideias que o sentido que lhe falta lhe proporcionaria. Do mesmo modo, somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres sobre-humanos. Podemos defini-los apenas através de comparações, sempre imperfeitas, ou por um esforço de nossa imaginação. Entenderam? Então vamos lá. É a explicação de tudo que a gente acabou de dizer. Pergunta 83, a última pergunta do bloco. Os espíritos têm um fim? Compreende? Não, essa é a resposta, senhor. Não, ele perguntou, continua. Para a gente tudo tem um início, meio e fim. E os espíritos têm um fim? Ele começa perguntando. Aí, lá embaixo ele já vai responder a muitas coisas que não compreendeis. Então vamos lá. Os espíritos têm um fim? Compreende-se. Compreende-se que o princípio de onde emanam seja um eterno. Mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo, esse num dado tempo, mais ou menos longo, o elemento do qual são formados não se dissemina e não retorna à massa como acontece com os corpos materiais. É difícil compreender que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Não, já afirmando ali, viu? É difícil entender uma coisa que teve um começo e não tem fim. Como é que é isso? O espírito não vai acabar nunca? Não tem um termo? Essa é a pergunta de Allan Kardec. Aí ele responde: há muitas coisas que não compreendeis, porque vossa inteligência é limitada, e isto não é motivo para rejeitá-las. O filho não compreende tudo que seu pai compreende, nem o ignorante tudo que o sábio compreende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo que podemos dizer agora. Então a gente não vai se acabar nunca. É o que ele pode dizer. Tivemos um princípio, mas não teremos um fim. Por isso somos imortais, não eternos.
O termo correto é imortais. O Deus é eterno, porque Deus não teve princípio, nem terá fim. Isso também a gente não entende. Foi bom o estudo de hoje? Principalmente as primeiras perguntas. Vocês perderam os 10 minutos mais importantes da aula, que foi o entendimento de tudo isso aqui, o fechamento. Nenhuma pergunta? No question? Então vamos encerrar. Seu Antônio, o senhor é espírito, seu Antônio? O senhor é espírito. Muito bem, seu Antônio. O senhor está melhor do que a Paulinha. Muito melhor do que a Paulinha. A Paulinha vem sexta-feira de manhã. Né? Vamos fazer a prece então. Faz a prece, Vilane. Não, termina. não. Então agradecemos a Deus, a Jesus, por esses momentos de alegrias espirituais, de estudo e compreensão a respeito do mundo espiritual e do significado da vida. Aprendemos muito hoje, Senhor. Obrigado aos espíritos que trouxeram esse conhecimento para nós. Obrigado a Allan Kardec, que didaticamente dividiu e facilitou a nossa compreensão. Obrigado, Leon Denis, que não deixou que a doutrina espírita sofresse de descontinuidade. Obrigado ao Altivo e aos espíritos amigos, guias desta casa, que nos proporcionam esses momentos neste ambiente de enlevo, de amor, seguro e de muita paz. Que seja então em nome desses espíritos amigos, queridos e muitos caros ao nosso coração, que seja em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, em nome do teu amor, Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, damos por encerrado os estudos da manhã de hoje, em torno do Livro dos Espíritos. Que assim seja.